Comênios, século XVII, Rousseau, século XVIII, Pestalozzi, século XVIII, século XIX, Rivail, depois Kardec, século XIX. Né? Existe realmente uma herança, uma filiação histórica dessas personalidades? Existe. Né? Quem primeiro me chamou a atenção da ligação entre Pestalozzi e Comênios foi um pesquisador na Alemanha, da Universidade de Nuremberg, que havia escrito um trabalho sobre Pestalozzi, Max Liedtke. Eu fui fazer uma entrevista com ele na época em que eu fazia meu mestrado sobre Pestalozzi, na Universidade de São Paulo, e ele me disse, para você entender melhor Pestalozzi, vá procurar Comênios. E aí eu descobri esse universo de Comênios e vi que a influência de Comênios havia sido muito grande, não só sobre Pestalozzi, mas também sobre Rousseau e sobre o próprio Rivail. Né? Então existe uma continuidade aí de ideias que se enlaçam historicamente. Em janeiro de 1823, Rivail vivia em Paris, na Rua de la Harpe. Com apenas 18 anos de idade, o jovem professor colocara em prática sua vocação ao magistério e se preparava para lançar o primeiro de uma série de livros pedagógicos. Aos 24 anos, Rivail escreve um plano de melhoria da educação pública na França, com ideias muito avançadas para a sua época, ideias, algumas delas ainda hoje atuais, né, porque fazem críticas ao sistema tradicional de ensino, propõem uma escola diferenciada, propõem a necessidade da formação de educadores, e principalmente a ideia de uma ciência da educação, coisa que não havia na época. Isso só foi surgir 100 anos quase depois do Kardec, né, do Rivail, de quando ele escrevia esse texto. Então, ele estava muito adiantado e militando pela democracia da educação, ou seja, pelo acesso da massa à educação pública, que era um ideal da Revolução Francesa, que era um ideal de Pestalozzi. Em 1828, Rivail residia na rua de Vaugirard, número 65, em Paris. No final do século XVIII, Pestalozzi escreveu para um amigo dele, Nicolovius, que era um ministro da educação na Prússia, né? Aliás, uma pessoa até razoavelmente bastante conhecida na história. E ele escrevia o seguinte, que ele se sentia, ele Pestalozzi. O Pestalozzi era uma criatura muito intuitiva e muito afetiva também, muito emotiva. E ele dizia o seguinte, que ele se sentia como a voz que clama no deserto, preparando a vinda de alguém que haveria de aparecer depois dele, porque ele entrevia a verdade, mas não conseguia alcançá-la inteira. Então foi um rasgo um tanto profético, pelo menos para quem considera Kardec como portador de uma nova descoberta, de uma nova filosofia. Essa previsão de Pestalozzi teria sido assim um rasgo profético no sentido de ele estar preparando mesmo o caminho de Kardec.
Em 1826, Rivail fundou um instituto técnico, modelado no recém-extinto Instituto de Yverdon. A escola foi criada em um dos melhores endereços de Paris, a Rua de Sèvres, número 35. Menino Rivail teve uma educação científica, porque essa valorização da experiência, da observação empírica das coisas foi importante para a formação de um espírito arguto, observador, perspicaz, que se interessa pelos fenômenos naturais, pelos fenômenos sociais, pelos fenômenos políticos, enfim, por todo quanto é tipo de fenômeno que você tem que observar, olhar para a realidade, né, e perceber o que está acontecendo. Isso foi muito importante para a abordagem do Kardec depois na parte dos fenômenos espíritas.